Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguindo aqui com as nossas progressões aritméticas. Eu estou um pouco triste porque eu gravei esse vídeo já antes. Gravei também a aula completa de PG, contendo toda a parte de PG, toda a parte de soma de PG. Peguei exemplos bem legais da vida real, tudo. E aí eu fui ouvir o vídeo e ficou com áudio baixíssimo, né? Principalmente porque tava com o ventilador ligado aqui que tava atrapalhando. Mas agora eu tô, imagino eu, do próximo do microfone aqui, eu acho que vai ficar bom. Ok. Então vamos seguindo aqui. Soma de PA. Vou até ser mais rápido agora. Então, vamos ver uma situação, por exemplo, em que a gente precisaria de fazer uma soma de uma PA. Hoje em dia está muito na moda, por exemplo, praticar corrida, né? Suponha que uma pessoa está começando a correr, ou então a caminhar, tanto faz. E ela quer fazer sei lá, um processo de treinamento em que ela, a cada treino, tenta andar ou correr um pouquinho mais, né? Então, vamos supor lá que a pessoa decide no primeiro treino andar 2 quilômetros. Eu coloquei 2.000 metros, ok? E aí, o plano dela é o seguinte: para cada treino que eu fizer, eu vou andar 200 metros a mais que o anterior. Então, no segundo treino, ela vai ter aqui 2.000 mais 200, 2.200 metros, certo? Então, do primeiro para o segundo, ela aumenta 200. No terceiro, aumentando mais 200, vai ficar 2.400 metros. E ela vai seguindo esse padrãozinho aqui, né? Então, claramente, né, pelo que a gente já está estudando, né, essa distância que a pessoa está percorrendo, essa sequência de distâncias aqui forma uma progressão aritmética, né, em que a nossa razão aqui vai ser 200. Aí vamos supor que, sei lá, a pessoa termine um mês aí com cerca de 10 treinos, certo? Então ela vai treinando e aí no fim do mês ela fez 10 treinos. E se a gente se a gente quiser saber o quanto que essa pessoa caminhou no total no mês inteiro, ou seja, juntando os 10 treinos, como que a gente faz essa conta? A gente já viu isso aí nas aulas, certo? Primeiro eu vou fazer sem usar fórmula nenhuma, né? Eu acho interessante a gente ter uma ideia do sentido daquilo que a gente está fazendo, né? Porque eu acho que é o mais importante em matemática, não é nem decorar fórmula, decorar regra, mas sim de entender as ideias. É criatividade, é lógica, entendeu? Porque sabendo isso, o restante fica mais simples. Então, vamos entender, né, a lógica e por que existe aquela fórmula. Então, vamos supor que você vai somar as distâncias de cada treino. Então, o primeiro treino foi esse tanto, o do segundo treino esse daqui, do terceiro esse daqui. Aí você vai seguir somando até chegando nos últimos ali, né? Daí assim, eu já fiz a conta antes e o último treino, a distância vai ser 3.800 metros, certo? O décimo. Então, o nono vai ser 3.600 metros. Então, o oitavo aqui vai ser 3.400. Enfim, aí vai indo, né? Aí olha só, se a gente for somar de um por um aqui, ok, dá pra gente fazer, principalmente usando calculadora. Só que imagine que fosse mais treinos, sei lá, 20 treinos, 30, 50, né? Então, daria muito trabalho pra gente sair somando de um por um os números. Então, a gente usa estratégias para encurtar o nosso caminho. Nesse caso aqui, perceba que se você pegar o valor da primeira corrida com o da última e somar, vai ficar 2.000 mais 3.800, deu 5.800. Ok. Agora vamos pegar a segunda corrida e somar com a penúltima. Se você fizer essa conta, você vai ver que novamente vai dar 5.800. Se você pegar a antepenúltima com a terceira,
vai dar 5.800 de novo. Então, sempre que a gente seguir nesse padrão, né? Primeiro com a última, segunda com a penúltima, e for fazendo isso, essa soma aqui sempre vai dar o mesmo valor, né? Então, quantas somas a gente vai fazer dessa, né? Já que a gente tem 10 corridas e a gente está juntando de 2 em 2, então 10 dividido de 2 em 2 dá 5 pares de números que a gente está somando. Então, o nosso 5.800 vai ser somado 5 vezes, ó. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, 5 vezes. Então, se eu estou somando algo 5 vezes, isso aqui é o que? Multiplicação. 5 vezes 5.800. Eu já fiz essa conta. Deu 29.000 metros. Ou seja, essa pessoa, nesse mês aqui, correu no total 29 quilômetros. Certo? E assim, através dessa mesma ideia, a gente consegue generalizar e criar uma fórmula para calcular a soma de qualquer PA, né? Então, o que foi que a gente fez nesse processo, por exemplo, né? Para a gente calcular a soma, a gente fez o seguinte: a gente pegou o primeiro termo da sequência e somou com o último, certo? E esse processo vai dar o mesmo resultado independente de qual pegue, né? Pode ser o segundo com o penúltimo, enfim. Então a gente pode pegar só um representante, o primeiro somado com o último. Então a gente vai pegar o primeiro termo representado pelo quê? A1, né? Primeiro termo. Soma com o último. Nesse caso, se você vai somar até o termo n, que ou seja, tanto faz qual seja o que você escolha, então o nosso último termo vai ser o n. Primeiro com o último multiplicado pela quantidade de parcelas, né? Dividido por 2, né? Então, se eu tinha 10 corridas, eu peguei o 10, dividi em pares de 2 em 2, certo? Então, se eu tenho n corridas, eu pego n corridas, divido de 2 em 2. Aqui está a nossa fórmula, certo? Então, é daqui que vem a fórmula da soma da PA. Essa soma, o próprio livro aqui traz uma curiosidade, né? De um uso possível, né? Por exemplo, crochê. Imagine que você está fazendo um crochê desse tipo aqui, né? Eu não entendo nada de crochê, mas aqui ele está seguindo o seguinte padrão. O centro aqui ele faz, né, uma rodada com essa cor vermelho escuro. Depois ele faz uma rodada de rosa claro, depois de rosa mais escuro, depois de laranja ou amarelo, sei lá. Então assim, ele vai fazendo isso. E de acordo aqui com o texto, a cada rodada de pontos da mesma cor, a quantidade de pontos aumenta em 4. Certo? Está dizendo que de uma rodada para outra, no processo de fazer aqui o crochê, então aqui se tem uma quantidade de pontos, aqui vai ser 4 a mais do que o anterior, aqui mais 4 a mais que o anterior a ele, certo? Então vai seguindo uma progressão aritmética, né? E aí, por exemplo, se você souber a quantidade de linha necessária para fazer cada ponto, né? Então, sabendo a quantidade de pontos, você consegue ver quanto de linha você precisa para fazer um crochê aqui de 10 rodadas, por exemplo. Então, vamos tentar fazer uma suposição, já que ele não deu valores para a gente. Vamos supor que cada ponto do crochê você precisa de meio centímetro. Eu não sei, eu acabei de supor aqui, uma suposição. Então, cada ponto vai ser meio centímetro. E aí vamos fazer 10 rodadas, certo? E vamos supor que para fazer esse inicial aqui precisa de 50 pontos, certo? Então olha só, na primeira rodada de cores você faz 50 pontos. Na segunda rodada tem que aumentar 4 aqui pela regra. Então você precisa de 54 pontos. Na próxima rodada vamos fazendo aqui 58, vai subindo de assim, né? A razão é 4, então vai ser somando 4 de um para o próximo. Ok, então a gente vai seguindo esse padrão. Então, quantos pontos a gente vai ter juntando tudo até o 10º, né? Então a gente vai fazer a soma dos 10 primeiros termos. Então nosso primeiro termo aqui é o 50, que é o nosso A1,
Mas a gente precisa agora do A10, ou seja, 10º termo da sequência, que a gente não sabe ainda. Multiplicado por, se eu tenho 10 rodadas, eu divido por 2, né? Que está na fórmula. E esse aqui vai ser a quantidade de pontos. Só que a gente precisa ainda saber quanto é de pontos que vai ter aqui na 10ª rodada. A gente pode usar ou a fórmula do termo geral, ou a gente pode usar simplesmente a lógica aqui, que é mais rápido, né? Então, olha só. Se a gente tem o primeiro termo sendo 50, né? Então, a gente vai adicionando 9 vezes, já que são... Eu quero chegar no 10º, então a partir do primeiro eu adiciono 9 somas do número 4. Então, eu vou fazer 9 vezes 4, né? Que é a mesma coisa de botar na fórmula do termo geral, né? Primeiro termo, n menos 1 vezes a razão. É a mesma coisa. Então, aqui fica 50 mais 9 vezes 4 vai dar 36. Então, o nosso 10º termo aqui, ó, A10, vai ser 86, certo? Então, ó, fazendo aqui, a gente tem 50 mais 86 vezes 10 dividido por 2 dá 5. Ok. 50 mais 86 dá 136. Agora multiplicado por 5. Certo? Vamos ver quanto é que vai dar essa multiplicação. 5 vezes 136. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 3 dá 15. Com mais 3 ali dá 18. Vai 1. 5 vezes 1 dá 5. Com 1 dá 6. Então dá 680 pontos. Certo? Então, se na minha suposição inicial, né, cada ponto precisa de meio centímetro de linha, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, meio centímetro multiplicado por 680 pontos, certo? Isso aqui vai dar 340 centímetros de linha, ou seja, 3 metros e 40, né? Enfim, é só uma suposiçãozinha, tá? Eu nem sei quais são os valores reais, nem nada. Mas enfim. Aqui, ó, a gente percebeu que a única dificuldade que a gente tem, de fato, é que muitas vezes, por exemplo, essa fórmula nossa, ela não tem a razão aqui, certo? A razão não é necessária, mas a gente precisa saber o primeiro termo e o último. E nem sempre o último termo está explícito, né? Então, às vezes a gente tem que descobrir. Como é nesse caso aqui, ó. A gente sabia o nosso primeiro termo, mas o 10º a gente não sabia ainda. Aí, às vezes a gente tem que recorrer, né, as nossas técnicas de descobrir o termo da sequência para poder botar aqui, ok? E agora eu vou fazer um exercício simples, né, que é o mais básico, só substituir na fórmula. Então a gente já tem uma PA aqui. Vamos descobrir primeiro a razão. A nossa razão é dada por, você pega um termo, subtrai com o anterior. Então, ó, menos 41 menos 45. Então, tenho aqui menos com menos, eu faço jogo de sinal, vai ficar positivo. Menos 41 mais 45. Então, nossa razão é 4. Ok. Razão 4. Substitui aqui na fórmula, eu quero saber a soma dos 15 primeiros termos. Né? Então, ó, a soma dos 15 primeiros vai ser dado por primeiro termo, menos 45, né? Mais. Aí eu quero saber o termo A15. De novo, eu não sei que termo é esse. Eu vou ter que descobrir, né? Que é o último termo da nossa soma. Multiplicado por... Eu tenho 15 termos, dividido agora por 2. Então, ó, novamente a nossa dificuldade é saber qual que é o último termo. Se a gente não sabe, a gente pode recorrer à nossa fórmula de termo geral, ó. Então, o nosso A15 vai ser dado pela fórmula lá do termo geral. Primeiro termo mais n menos 1, o n aqui é 15, né? Então, vai ficar 14 vezes a razão, que é 4, que a gente fez ali em cima, certo? Então, nosso primeiro termo é menos 45, mais 14 vezes 4 aqui vai dar 56.
Então, isso aqui vai dar 11, né? Menos 45 mais 56 dá 11. Então, o nosso 15º termo da sequência vai ser 11. Então, faz a conta aqui. Menos 45 é o primeiro. O 15º é 11. Vezes 15 dividido por 2. Menos 45 mais 11 vai dar aqui menos 34, se não estiver enganado, é isso mesmo, multiplicado pelo 15 dividido por 2. Ó, dá para eu multiplicar aqui em cima, se eu quiser, e depois dividir, ou dá para simplificar também, né? Como tá tudo multiplicando, 34 você divide por 2, aí fica ali 17, né? Multiplicado por 15. Aí agora basta resolver essa multiplicação que acabou a conta. 17 vezes 15. Então, ó, 5 vezes 7, 35. 5 vezes 1 dá 5, com 3 dá 8. 1 vezes 17 dá 17. Somando tudo, 255. Com o sinal negativo ali, né? Então, ó, achamos o resultado. Menos 255. Okay? Então, né, a conta, assim, se a gente soubesse o último termo, seria mais rápido, né? Mas como a gente não sabia, a gente tinha que descobrir esse termo A15. Ok. Outro exemplo, né? Envolve os números ímpares. Olha só. Na letra A, pede para a gente somar os 50 primeiros termos da sequência dos ímpares. Como eu falei no vídeo passado, os ímpares eles formam uma PA, né? Então pego o número 1, soma 2, que dá 3, soma 2 dá 5, né? E a gente vai gerando os números ímpares, né? De razão 2, né? Então, ó, sempre somando 2 para ir para o próximo. Aí na letra A, eles estão querendo saber a soma dos 50 primeiros termos, ou seja, quero somar os 50 primeiros números ímpares. Então, vamos fazer aqui, né? A soma dos 50 primeiros ímpares. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o nosso primeiro termo, né? Não, vamos escrever a fórmula primeiro, né? A1 mais A50 vezes o N, que é 50, dividido por 2. Ok? Tá, o A1, que é o primeiro número ímpar, a gente sabe que é 1. Então, substitui aqui. O A50 a gente não sabe ainda, vamos ter que descobrir. 50 dividido por 2 já dá para dividir aqui, vou botar aqui como 25. Ok. Então, vamos achar qual é o 50º número ímpar, né? Então, ó, termo geral da PA. Ó, termo 50, vou fazer o que? Pego o primeiro termo, somo com, pego o N, tiro 1, ou seja, fica 49, vezes a razão que é 2. Então, 1 mais 49 vezes 2 dá 98. 1 mais 98, então nosso termo 50 é 99. Né? Então, ó, 1 mais 99 vezes 25. 1 mais 99 dá 100. 100 vezes 25 dá 2.500. Ok. Então somamos aí os 50 primeiros ímpares, dá 2.500. E aí vamos para a letra B. A soma dos N primeiros termos, ou seja, ele quer que a gente agora generalize. Ok, eu não quero especificar até onde não, é qualquer, onde você pode parar onde você quiser. Que resultado vai dar? Então olha só. Interessante isso daqui. Vamos lá, a gente vai pegar a sequência dos ímpares, né? 7, por aí vai, né? Aí nós temos ali, ó, aqui é o primeiro número ímpar, aqui é o segundo, o terceiro, o quarto, certo? Agora eu quero saber, sei lá, qualquer um que tiver no meio aqui, o que tiver na posição N, qualquer número que você quiser. Usando a mesma fórmula, né, a nossa soma vai ser o quê? A fórmula geral. Primeiro termo
mais o termo de ordem n, mais o número de termos dividido por 2. Então, ó, o primeiro número ímpar é 1. Então, a gente vai colocar 1 no lugar do A1 ali. Mais o AN, que é o termo na posição n, vamos ver como é que a gente pode escrever isso, né? Então, se a gente pega a fórmula do termo geral, né? Então, nosso AN vai ser pela fórmula A1 mais n menos 1 vezes a razão. A razão nesse caso aqui é 2, certo? O A1 é nosso primeiro número ímpar. Então, é 1, certo? O primeiro termo da sequência é 1, volta aqui. Ok, mais 2 vezes n, 2 vezes menos 1. Então, aqui vai ficar 2n menos 2. Então, nosso AN vai ser dado por isso daqui, ó. 1 com menos 2 aqui fica menos 1. Então, vai ficar 2n menos 1. O que está acontecendo aqui? Vamos entender o que significa isso. Vamos supor que você quer saber qual é o quinto número ímpar. Aí você vai trocar o n pelo 5, certo? Então vai ficar 2 vezes 5 menos 1. 2 vezes 5 dá 10. Menos 1 dá 9. Vamos ver se é verdade? Vamos olhar a sequência de números ímpares. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então o quinto, que vem depois do 7, é o 9, né? Então o quinto número ímpar é o 9. Então basta trocar o nosso nzinho aqui por 9, por 5, que a gente acha o quinto número ímpar, certo? Então, a gente vai substituir agora essa nossa expressão para o AN lá na fórmula. Então, já tem o A1, que é 1. O AN, a gente viu agora que é 2n menos 1. Vezes o n, que eu não sei o que é, e dividido por 2. Agora já está acabando, ó. Eu vou pegar 1 com menos 1 cancela. Aí vai ficar só 2n vezes n. Ó, 2n vezes n dividido por 2. N vezes n dá n ao quadrado. Porque vai ficar o 2 multiplicado pelo n ao quadrado dividido por 2. Aí eu vou e ó, simplifico aqui, deu n ao quadrado. Ou seja, se eu quiser somar os números ímpares até o enésimo, o resultado vai dar n ao quadrado. Por exemplo, vamos fazer isso aqui na prática. Ó, 1 mais 2, mais 2 o que, caramba? Mais 3, mais 5, mais 7. Eu estou somando até qual número ímpar? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? Eu estou somando os 4 primeiros. De acordo com o que a gente encontrou ali, isso aqui tem que dar 4 ao quadrado, ou seja, é para dar 16. Vamos ver se dá 16. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 7, 16. Se a gente quiser continuar, não, vamos para o próximo. Vamos somar até o quinto número ímpar. Então, vamos adicionar mais um número ímpar aqui. O quinto é 9, né? Pronto, então tem 5 números ímpares. O resultado é para dar 5 ao quadrado. Então, até aqui a gente viu que dá 16, com mais 9. Só fazer a conta aí, vai dar 25. Exatamente 5 ao quadrado. E você pode fazer isso até onde você quiser, até o centésimo. Então, vai dar 100 ao quadrado. Tem até um vídeo que apareceu para mim no Instagram que ilustra isso aqui exatamente. Deixa eu trocar a transmissão aqui para você ver aqui no Instagram. Então, ó, aqui ele está fazendo umas torrezinhas assim com esses cubos, né? E as torrezinhas, elas são formadas por números ímpares. Então aqui tem um cubinho, no próximo vai ter 3 cubinhos, no próximo vai ter 5 cubinhos. E vocês vão ver que conforme ele vai somando as fileiras, ou seja, vai somando as torrezinhas, ele vai conseguir formar quadrado, né? Então, por exemplo, olha só. Aqui, ó, aqui tem 1, 3, 5, 7, 9, certo? Aí o que acontece? Ele vai juntar essas duas primeiras e vai formar um quadrado que tem lado 2, ou seja, 2 ao quadrado. Presta atenção. Pronto. Juntou, dá um quadrado certinho, tá vendo? 2, 2, ou seja, dá 4. No próximo ele vai somar esse aqui, que vai ser a terceira fileira, vai formar um quadrado de lado 3, ó. Formou, tá vendo? 3, 3 ao quadrado dá 9. Então, ó, quando você junta os números ímpares, vai somando,
ele vai formando os quadradinhos exatos. Que é exatamente o que a gente deduziu ali na questão. Então, ó, quando a gente faz essas contas com essas letras, essas coisas que parecem sem sentido, tudo tem um significado. Certo? Então, ó, a gente viu aqui que a nossa soma tem que dar n ao quadrado. Certo? Ok. Deixa eu mudar a forma de transmissão aqui, senão vai bugar depois. Então a gente já viu outra situação, né? Agora vamos por último aqui ver o nosso exemplo. Esse aqui é um exemplo que era o último da sessão de soma de PA. O que acontece? Geralmente, na maioria das listas de exercícios de matemática, existe um padrão que é, quanto mais você avança na lista, mais difícil ela fica. E essa aqui era a última questão. Então essa é a mais complicada. Mas eu fiz aqui justamente para ver os exemplos, né? Desde os exemplos mais básicos até os que você só aplica a fórmula, até esses daqui que você tem que pensar um pouco mais, né? Então tá aqui, ó, usando um fio de medida de comprimento L, ou seja, vamos fazer aqui, ó, ilustrar a situação. Você tem um fio, esse fio tem um certo comprimento, eu não sei qual é, ele chamou de L, certo? Ok. É possível construir uma sequência de 16 quadrados, cuja medida do lado a partir do segundo quadrado é 2 centímetros maior do que a medida do lado do quadrado anterior. Sabendo que para a construção do sétimo quadrado são necessários 68 centímetros de fio, determine a medida do comprimento L. Parece uma loucura, né? Não entendi nada. E agora? Calme-se. Vamos aos pouquinhos. Então o que ele faz aqui com esse fio, né? Então ele vai pegar e dividir em 16 pedaços. Ele vai pegar um pedacinho. Aí com esse pedacinho aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dobrar ele e fazer um quadrado. Então, ó, peguei esse primeiro pedacinho aqui, ó. Aí eu dobro ele em 4 partes iguais, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Formei um quadrado. Aí depois eu vou pegar outro pedaço, né? Aí esse pedaço aqui, ele é 2 centímetros maior. Desculpa, não é isso não, calma. Aí ele vai pegar esse pedaço um pouco maior. Aí esse pedaço um pouco maior, ele vai pegar e fazer outro quadrado. Ele vai dobrar esse pedacinho aqui e vai fazer outro quadrado, né? E aí o que acontece? Esse quadrado aqui, vamos lá, vamos dizer que o lado desse aqui é 1 centímetro de lado. Então o lado desse aqui vai ser 2 a mais que o anterior, ou seja, ele vai ter lado 3. E aí o próximo quadrado, com o próximo pedaço de fio, vai ter lado 2 a mais do que isso aqui, ou seja, vai ter lado 5. E vai seguindo. Aí tá dizendo aqui que ele consegue construir 16 quadrados, certo? Obedecendo essa regra com o mesmo pedaço de fio, né? Então ele vai dividir o fio em 16 partes diferentes, né? E vai poder fazer isso. Aí ele diz que no sétimo quadrado ele usa 68 centímetros de fio. Aí quer saber o comprimento do fio completo, né? Então olha só. A primeira coisa que a gente tem que reparar é o seguinte: para cada quadrado, né, você precisa de 4 vezes a medida do lado dele, né? Porque o quadrado tem 4 lados iguais. Então esse lado aqui, por exemplo, esse aqui tem 5, né? Esse quadrado que mede 5 vai medir 5 em cima, 5 embaixo, 5 do lado. Ou seja, se eu quiser fazer um quadrado desse, eu preciso de 5 vezes 4, ou seja, 20 centímetros de fio para fazer esse quadrado, certo? Então, ó, o que ele falou? No sétimo quadrado, vou fazer um quadradinho aqui. Então, no sétimo quadrado dele, a medida era... Eita, ficou torto. A medida era 68. Né? Ele precisava de 68 centímetros para fazer esse quadrado. Ou seja, cada lado desse aqui vai ter 1/4 do total, né? Então você vai pegar 68, dividir por 4, certo? Isso aqui vai dar 17. Então, esse quadrado aqui mede 17 cada lado. Certo? Então, ó, se o lado desse é 17, pela regra, o quadrado anterior, ou seja, o sexto quadrado,
o lado dele tem que ser 2 a menos, que é 15, certo? E aí vai formando essa progressão aritmética, né, que vai aumentando o lado do quadrado de 2 em 2. Então, a gente quer saber, né, o tamanho do comprimento todo. O comprimento inteiro vai ser feito quando a gente somar todos os quadrados, certo? O perímetro dos todos os quadrados. Aí você chega no comprimento total, né? Porque o perímetro do quadrado nada mais do que é do que esse pedaço dos fios aqui, certo? Então, vamos fazer isso daqui, ó. Nós temos que, se a gente fizer uma sequência com a medida dos lados dos quadrados, né? Então, o sétimo termo vai ser 17. O sexto termo vai ser 2 a menos, que é 15. O quinto termo vai ser 2 a menos, que é 13, certo? E a gente vai voltando, né? O quarto termo vai ser 11. O terceiro vai ser 9. O segundo vai ser 7. E o primeiro vai ser 5. Ou seja, o primeiro quadrado tem lado 5, o sétimo tem lado 17. Ok? E aí vai seguindo até o 16º. Que eu não sei o que é. E aí, para a gente somar todos os lados, a gente precisa usar a fórmula da soma. Certo? Então, ó, somar os 16 primeiros é feito por primeiro termo, que é 5, mais o último termo, 16º, que eu não sei qual é, vezes 16 termos dividido por 2, né? Então vamos lá, qual que é o A16, né? Então o nosso A16 vai ser, você vai pegar o primeiro termo e vai somar 2 15 vezes. 15 vezes 2 dá 30, mais 5, 35. Então aqui, ó, vai ser nosso 16º quadrado tem lado 35. Então, ó, 5 mais 35. E agora 16 dividido por 2 vai dar 8. Vezes 8. Então, ó, 5 mais 35 dá 40. Vezes 8 dá 30. 320. Então, 320 é o lado do último quadrado. Certo? Do último não, desculpa. É quando você soma os lados de todos os quadrados. Só que aí tem que prestar atenção no seguinte. Essa sequência que a gente formou aqui é a sequência da medida de um lado só do quadrado. Só que cada quadradinho são 4 lados iguais. Então a gente precisa, para saber o comprimento do fio, multiplicar cada quadrado desse por 4. Certo? Então se eu estou multiplicando cada um por 4, para eu saber o resultado final, basta pegar, né, o nosso comprimento vai ser pegar a soma ali e multiplicar por 4, né? E aí o resultado vai ser 1.280 centímetros. Esse é o comprimento do fio todo. É claro que, né, essa aqui é uma questão complicada, é a última questão do assunto, então é a mais difícil. Isso aqui poderia ser uma questão de Olimpíada ou algo assim. Então, obviamente, eu não colocaria uma questão dessa na prova ou algo assim, né? Não tem necessidade. Mas aqui eu fiz um exemplo do mais simples e fui aumentando a dificuldade até chegar nesse último, certo? Espero que dessa vez o áudio tenha ficado bom. Eu acho que eu acabei explicando de forma um pouco menos clara do que antes, porque agora, por já ter gravado uma vez, a gente vai perdendo um pouco a paciência, né? Mas espero que tenha ajudado, nem que seja um pouco, certo? Então, no fim das contas, a gente aprendeu nesse vídeo aqui essa fórmula. A soma dos n primeiros termos são primeiro mais o enésimo termo vezes o número de termos, tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula. Ok? Pelo menos o vídeo ficou mais curto do que o anterior, então vou terminar por aqui mesmo. Então é isso, bons estudos. Procurem exercícios na internet para vocês fazerem, de soma, de PA também, e aí tudo vai ficar mais simples depois.